Bom, aqui para conversar comigo a partir de agora, Marcos Couto, já com o governador Jackson Barreto. Daqui a pouquinho você participa. Você pode fazer perguntas. Eu não posso garantir que todas as perguntas serão lidas aqui e feitas ao governador, porque o tempo não dá. Mas você pode fazer perguntas pelo WhatsApp 999191008, ao vivo agora e com exclusividade no maior Ibope no rádio. Exclusiva. Marcos Couto, direto das ruas. Isso, com o governador do estado, agora 7h16. Já a primeira pergunta, para a gente cumprimentar o governador, meu caro Marcos Couto. A pergunta de Henrique Santana é a seguinte: Gilmar, por gentileza, pergunte ao governador sobre a reunião com os agentes prisionais, que nós estamos continuando, aguardando o agendamento de uma reunião com o próprio governador. Marcos Couto, diga aí, Marcos. Bom dia, Gilmar. Estamos de volta aqui na Mix FM e aqui do programa Primeira Pergunta. Governador, feliz da vida, o estado de Sergipe, destaque nacional em termos de educação. Bom dia. Eu acho. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Jackson. Bom dia aí, a nossa Mix FM. Tem dias que a garganta amanhece bem. E tem dias que a garganta não quer nada com a voz do Brasil. E bom dia, Marcos Couto, bom dia aos ouvintes, bom dia aí a todos os companheiros da emissora. Olha, Gilmar, eu não gostaria de começar essa entrevista falando dessa questão dos agentes prisionais. Porque pense num governador decepcionado com um funcionário público que não corresponde com seriedade no seu trabalho. Eu vou dizer uma coisa a você que pode parecer grave. Essas fugas que estão acontecendo nos presídios, isso é facilitado pela ação dos agentes do Estado, que tem a obrigação de manter a guarda e a segurança dos presídios. Quem está dizendo é o governador do Estado. E eu tenho responsabilidade para dizer, porque pedi ao secretário, exigir dele apuração, porque a sociedade não é tola, não engana ninguém, que essas fugas no presídio têm facilitação dos agentes do Estado que tomam conta dos presídios. Não é possível um presídio como o Copecã, lá em São Cristóvão, com aquelas paredes naquela altura, depois da parede do presídio tem mais uma outra parede, né? Todas se insere para impedir fugas que no momento de visitas que se faz no presídio, foge 34 presos de uma vez, de um presídio daquele, e depois simplesmente vem aquela resposta: não, faltou um servidor, faltou agente penitenciário, faltou agente na guarita, pode faltar tudo. E falta também ação e os olhos do agente que faz de conta que não vê, para criar crise, para jogar a opinião pública contra o governo, para desestabilizar a ação do secretário de Justiça, e tudo isso com a participação do Sindicato dos Agentes Penitenciários. Estou dizendo isso, não vou aqui bater boca com o sindicato, nem com o presidente, nem com o agente penitenciário. Não me imponha, eu não vou responder nenhuma pergunta mais sobre esse assunto. Já dei minha opinião como governador. Essas fugas são facilitadas pelos agentes do Estado que trabalham, os agentes penitenciários, que têm a obrigação de manter a guarda e a segurança do presídio. Pronto. Quando esse pessoal mostrar mais dignidade com a sua função pública, respeito ao cargo que ocupa no Estado, que para isso fez concurso, eu estarei disposto para receber. Mas não pense que facilitando fuga vai encostar um governador na parede para obrigar a recebê-los. Enquanto tiver esse comportamento, não irei recebê-los.
Uma outra pergunta que ele faço aqui é o seguinte: daqui a pouco a gente vai fazer vai lhe pedir uma avaliação da sua gestão agora de 2016, que pretende fazer em 2017. A pergunta do ouvinte é o seguinte: qual o posicionamento do governador sobre essa pauta de reivindicações dos peritos oficiais que ficaram 48 horas com atividades paralisadas? Gilmar Carvalho, o estado de Sergipe não tinha perícia. Esse governador organizou a perícia, que é a COGEP, que é a Coordenação Geral de Perícia, fez concurso para a perícia. Estamos em Sergipe com a experiência primeira, elogiados todos nós pelo Ministério da Justiça, por todos os órgãos de segurança pública do país, por ter feito esse concurso. Nomeamos a perícia este ano, depois de uma luta de 20 anos que não tinha concurso para a perícia no estado de Sergipe. Aliás, nunca houve concurso para a perícia no estado de Sergipe. No primeiro ano que esses peritos tomam posse, no primeiro ano que esses peritos passam a ocupar uma função, já entra em greve, estando no estágio probatório, porque você sabe que o perito, todos que foram nomeados agora, tem 2 anos de estágio probatório. É o que diz a lei. E já faz greve, atrás de plano de carreira, nem trabalhou, nem disse para que veio ainda, com todo o meu respeito, que são todos concursados, nem para respeitar o governo que teve a visão e o compromisso de fazer concurso para a perícia e de oportunizar para esses jovens o momento de trabalho e de emprego dessas dificuldades, e já faz greve, ainda no estágio probatório, sem 1 ano de trabalho. Não é possível, Gilmar Carvalho. Gilmar, eu tenho certeza que a sociedade que está me ouvindo vai dizer: eu até não tenho muita simpatia por Jackson, eu até tenho simpatia por Jackson, eu até tenho pouca simpatia por Jackson, mas tenho certeza que todos vão dizer: neste caso, o Jackson tem razão. Como é que um estado que não tem perícia, o governador do estado organiza a perícia, faz concurso para a perícia, e os primeiros aprovados, sem 1 ano de trabalho, já faz greve para reivindicar plano de cargo e de salário? Meu amigo, vai trabalhar primeiro, vai ajudar o estado, vai assumir o compromisso do seu concurso. Você está no estágio probatório. Tome cuidado, porque estágio probatório não lhe dá segurança do trabalho, mesmo concursado. Então é preciso que esse pessoal tenha a compreensão do momento. Não é dessa forma que vão tirar do governador do estado compromissos de aumento de salário, de enquadramento de cargo, de plano de cargo agora. Vamos trabalhar primeiro, vamos mostrar eficiência, vamos demonstrar competência no trabalho, e aí o governador vai sentar com todo o respeito e discutir com ele. Mas dessa forma, no estágio probatório, já fazem 48 horas de greve, eu estou avisando. E quem avisa é um bom amigo. Pensa em demiti-los? Pensa em demissão, Jackson? Como é? Pensa em demissão dos peritos? Olha, eu estou pensando em tudo o que a lei, der direito para o Estado. Porque não é possível uma falta de respeito. Os peritos que tomaram posse este ano, no estágio probatório, é bom que cada um que foi competente para passar no concurso procure ler com a legislação o que significa o servidor público no estágio probatório. Neste ato fere as outras categorias? Não, eu estou falando do pessoal da perícia, não é? Porque essas coisas não dá para você querer tapar o sol com a peneira nem passar vaselina. Não é possível. O Estado, o país passando a dificuldade que está passando, você faz concurso para a perícia, o cidadão não trabalhou 1 ano ainda no governo, já está fazendo greve, que é plano de cargo de salário, tenha paciência. Só Jesus para me dar paciência para suportar tudo isso. Cada um não tem na sua vida que passar por uma aprovação. Eu estou passando pela minha. Feliz e satisfeito, porque confio muito em Deus para levar meu fardo.
Olha, 7h26 da manhã, estamos entrevistando o governador do estado, Jackson Barreto, ao vivo no programa, hein? Ontem teve estreia no cinema e você perdeu porque está sem grana. Não se preocupe, escolha o filme. Compre a pipoca, que o Banese Clube Mais paga até 50% do ingresso. Isso mesmo, com Banese Clube Mais. Você leva sua mãe, sua namorada, seu irmão e até a sua sogra, pagando até 50% do valor do ingresso. Aproveite o contrato do Banese Clube Mais nos caixas eletrônicos, Internet Bank ou através do site banese.com.br/Clube Mais. Governador Jackson Barreto. Jackson, você me concedeu e concedeu também a Marcos Couto. Na última entrevista, você disse que estabeleceria e divulgaria um cronograma de convocação dos excedentes da Polícia Civil até o dia 10 de dezembro para aplicação a partir de janeiro de 2017. Por que é que não conseguiu fazer ainda? Meu caro Gilmar, eu vou colocar aqui para você em primeira mão. Pois não. Eu ontem sentei com o Dr. João Batista e Dr. Alexandro e a Depol. Trocamos algumas ideias sobre umas reivindicações deles e ficamos de conversar um pouco mais na frente. E nessa reunião eu tive a oportunidade de conversar com o doutor João Batista e o doutor Alessandro para que a gente possa apresentar esse plano que está sendo já elaborado. E eu pedi ao doutor Alessandro, que é o nosso delegado-geral, ali ao lado do doutor João Batista, para me trazer a proposta que nós tínhamos conversado. Então, a proposta, nós tínhamos conversado no mês de janeiro, convocar 20, foi? E essa proposta a gente vai fazer para o ano todo, de sorte que a ideia básica que nós discutimos seria a seguinte: a gente convoca 20 no mês de janeiro, e a partir de fevereiro, de acordo com as condições do Estado, a gente vai colocando 5 a 10 em fevereiro, de acordo com a condição. Se a condição estiver melhor, 10, no outro mês 10, não sendo possível 5, estabelece de 5 a 10, ou de 5 a 20, de acordo com a situação do Estado. E nesse espaço, a gente vai convocar 5, 8, 10, 12, de acordo com as condições que o Estado se apresentar. Eu tenho muita fé em Deus, mas eu não estou vendo nenhuma luz no fundo do túnel para 2017 com relação à economia. Mas vamos, cada dia com sua agonia. Mas esse plano já está sendo elaborado para ser anunciado e foi discutido justamente ontem os detalhes com o doutor João Batista e o doutor Alessandro, você já pegou em primeira mão. Eu lhe agradeço. Você confirma então... Você confirma então a convocação de 20 para o mês de janeiro? 20 para o mês de janeiro. E a partir daí vamos fazer uma tabela. Podemos convocar de 5 a 20 em fevereiro. Se a condição estiver boa, convoca. Se é ruim, 5. Mas pelo menos em cada mês vamos ter 5, no mínimo. Pode até chegar um máximo. Essa posição a gente fecha essa semana que vem e o doutor João Batista anuncia. Nessa reunião, governador, me permite, Gilmar. Nessa reunião, governador, o senhor mostrou preocupação com a questão do reenquadramento de alguns policiais, exemplo do Sidney, que foi assassinado covardemente no município de Itabaianinha no último final de semana. Aí o sindicato briga que esses policiais que foram desviados de função seja reenquadrado oficialmente no quadro de policiais civis. O senhor chegou a discutir isso? Nós discutimos diversas questões ligadas a essa problemática e ficamos de conversar no próximo ano. Conversamos sobre vários temas, né? Mas a gente vamos deixar mais na frente para a gente conversar sobre uma definição do governo sobre os temas que foram apresentados. E os delegados de polícia? Conversamos com os delegados, conversamos com a Depol. Nós colocamos para todos que no próximo ano a gente senta para conversar os pleitos e as reivindicações dos delegados. Certo. Nós fizemos uma análise e houve concordância de todos, compromissos também do governo, e aí no próximo ano a gente senta
Não há preocupação da gente sentar e conversar. Entendi. E aí a gente toma posições, para não tomar posições à base da correria, né? Porque não é uma boa política fazer as coisas corretas. Então uma conversa muito boa, civilizada, certo, educada. Mas qualquer medida, me permita, Marcos, e me perdoe, qualquer medida que implique em aumento de despesa para o Estado só será aplicada a partir de 2018, no caso dos delegados, né? Essa parte, a gente está tratando disso com todos os setores, né? E eu fico assim preocupado, Gilmar, porque de repente você pode ter em 2018 uma gama de... Porque havia também a preocupação no meio dos servidores, isso é uma verdade, com relação à PEC dos gastos públicos, que foi aprovada agora. Então, como a PEC ela passará a ser... já agora em 2017. Em 2018, né? A PEC no teto, ela vai vigorar a partir de 2017. Não, mas essas questões podem ser colocadas para 2018. Não estamos fora da lei, não. Certo. Então a gente tem todo um tempo aí para discutir. Mas olha, a discussão até agora só foi salário, aumento, reivindicação do servidor, com o Estado do jeito que está. Agora vira o disco. Agora eu digo disso, Gilmar. Eu ia fazer o questionamento enquanto o governador aquece a garganta. Governador, em meio a toda essa turbulência, o senhor é presenteado com a informação que Sergipe foi destaque nacional na educação. Aí, um presente para a sociedade sergipana, em especial para o governo Jackson Barreto. Foi a Olimpíada Nacional da Língua Portuguesa, né? E uma menina, filha do povo, né? Filha de um pescador de São Cristóvão. É uma coisa que emociona a gente. É tão gratificante ver uma vitória de uma criança, de uma adolescente, da escola pública, oriunda da escola pública, no município de nossa querida São Cristóvão, né? Berço da nossa civilização sergipana, e ser aprovada. Ela participou de uma disputa com mais de 400 concorrentes, chegou à final com 38 concorrentes e foi vitoriosa nacionalmente, vencendo a Olimpíada da Língua Portuguesa, e aluna da rede pública do Estado, da Escola Gaspar Lourenço, do município de São Cristóvão. Eu fiquei extremamente feliz, sabe? Porque eu considero isso uma vitória da menina, da estudante, da Jucimara, da sua família, da sua escola, dos seus professores, diretores da escola, mas eu considero, acima de tudo, que isso, uma vitória do Estado no plano nacional. Eu já recebi cumprimentos de alguns secretários de educação e governadores de Estado, mas eu acho que isso é uma vitória da escola pública. Eu considero essa vitória uma vitória de afirmação da escola pública no Estado de Sergipe. Agora o senhor mandou virar o disco, falamos agora da educação. Eu vou voltar à questão política, que Gilmar até interviu em conta. Mas tenha calma, a política tenha calma. Seguinte, reforma pequena ou maior do secretariado, quando é que você vai anunciar? Eu quero anunciar na segunda quinzena de janeiro. Viu? Segunda quinzena de janeiro. Mas já tem uma situação que você precisa definir agora, que é a da Fazenda. Já tem nome? Da Fazenda. Já tem nome? Não, eu estou aguardando essa definição ainda. Até o final da próxima semana eu tenho que estar com essa definição. Estamos ainda acertando os ponteiros em algumas áreas. Conversando, né? Porque é o seguinte, é uma área muito complicada, não é? Porque é uma área que você não pode tergiversar. Eu acho que o perfil do secretário da Fazenda, além de ser uma pessoa boa conhecedora dessa área tributária, tem que seguir aquela máxima de Che Guevara. Há que endurecer sem perder a ternura jamais. Não é? Há que ser duro, mas tem que ser terno. Não é? Porque cuidar dos cofres públicos é muito complicado. E da forma como os cofres públicos atuarem, aí atua o governo. Né? Então tem que ter muito cuidado. Não é uma secretaria que você
de forma simplória, possa definir. Porque para mim foi uma surpresa a opção de Jefferson pelo município. Mas ele tem todo o direito, porque eu conheci Jefferson na companhia de Edivaldo Nogueira. É evidente que com a vitória de Edivaldo Nogueira, Jefferson voltaria ao Saninho. Eu, na verdade, perco um grande técnico. Muitas vezes as pessoas criticam que Jefferson é duro, não é muito afeito ao diálogo, mas acontece que o diálogo com o secretário é só para pedir dinheiro, pedir dinheiro, pedir dinheiro, pedir dinheiro. Ninguém vai atrás do secretário da Fazenda para não ser liberar recursos. E a torneira, de vez em quando, até falta água aqui, falta água ali. E no estado tem que faltar também. Não pode ter a torneira aberta o tempo todo, né? Uhum. Nomes assim, já tem alguns nomes? Seria alguém do Tesouro Nacional, Jackson? Ô, Gilmar, eu gostaria que me fosse dada a oportunidade de trabalhar como técnico do Tesouro Nacional, porque eu acho que facilitaria as coisas. Seria um elemento inovador. Mas eu estou vendo essa saída, essa opção, com muitas dificuldades no momento. Mas no final da semana que vem a gente já tem uma definição. João Augusto Gama, ele será... ele mudará de secretaria? Passará a ser secretário de outra pasta? Você quer que eu anuncie o secretariado agora? Eu no segundo semestre. Não, eu sou generoso, já estou lhe perguntando. Ô, Gilmar Carvalho, você já quer furar a matéria de João? Fazer o quê? Vai, né, Gilmar Carvalho? Ossos do ofício. Ô, Jackson, você... Com banana e bolo. Sim. A gente engana os tolos. Mas você não é tolo, não. Me diz uma coisa. O Senado aprovou o requerimento de senadores sergipanos e vai encaminhar, então, um pedido de fiscalização no Tribunal de Contas da União na aplicação de recursos, ou dos recursos, do Proinvest aqui em Sergipe. Você está com medo? Medo de quê? Eu sei. Quem deve ter preocupação com prestar contas é o senador Valadares. Eu medo de quê? Nós temos os órgãos controladores dos recursos públicos, órgãos internos e órgãos externos. Além do Tribunal de Contas da União já ter a obrigação de fiscalizar as contas do Estado com recursos oriundos da União, no caso do BNDES, que é um banco oficial do governo federal, um banco de desenvolvimento, um banco social, temos ainda a própria Caixa Econômica, que para liberar recursos, porque essas pessoas não têm a informação correta, Gilmar, acha que o dinheiro do Proinvest já veio todo, não é? O Proinvest, na verdade, o que a gente tem do Proinvest foi liberada a primeira parcela, na época de Marcelo Deda. Mais ou menos cerca de 252 milhões de reais. E aí, você conclui agora, presta contas, cada obra você vai prestando contas, e aí o Proinvest vai liberar a segunda etapa, que se chama 128 milhões, mais ou menos. E ao final dos 128 milhões, vai liberar os 42. Eu tenho certeza que Valadares, Amorim, e mais ainda o pastor Virgínio, não tem a informação devida sobre os valores que foram liberados e os que estão ainda a serem liberados. De sorte que o senador Valadares não precisa, tudo isso é fruto do ódio do senador Valadares com a derrota dele em Aracaju e a falta de perspectiva de uma eleição futura, porque Valadares sempre foi eleito com base nesse grupo todo nosso que trabalhou para ele a vida toda, e ele conseguiu 3 mandatos de senador. Não estou dizendo que ele não tenha prestígio no Estado. Ele tem uma parcela, mas a grande parcela sempre foram os partidos nossos aliados que votavam com ele de forma fechada. Até mesmo na última eleição, que até na minha casa, eu passei uma semana fazendo um mutirão com toda a base do interior do Estado, do PMDB, com a presença de Maurício Pimentel dentro da minha casa, para acompanhar minhas reuniões com a base do PMDB, durante uma semana inteira, convocando todos os companheiros, que nós não podíamos deixar de votar em Valadares,
Todo mundo sabia que o doutor Albano Franco estava muito bem nas pesquisas e que se Valadares não fosse eleito era ruim para Lula. Lula veio de Brasília fazer um comício aqui para pedir votos para Valadares, que Valadares implorava a presença de Lula. E Lula pediu voto e naquele momento desestabilizou a candidatura de doutor Albano Franco. Porque nós estamos todos preocupados. Agora ele buscou um outro ninho. Seja feliz nesse seu novo ninho. Está um ninho maravilhoso. Amorim de um lado, André Moura do outro. Deus tome conta. Está ótimo, está uma beleza. Agora, eu não sei se o pessoal onde ele está vai ter com ele a atenção, o respeito e o carinho que todos nós sempre tivemos para ajudá-lo. E ele então está motivado por esse ódio da derrota do filho, que ele achava que até a prefeitura da capital. Não, eu não fui prefeito de Aracaju, né, porque é aquela inveja, ele tem uma inveja doentia de Jackson Barreto. É uma coisa impressionante. Inveja, ciúme, sabe? Foi governador do Estado e não exerce no Estado um papel de liderança que ele esperava e gostaria de ter. Então fica fazendo essas futricas no Senado. O país com tanto problema, meu caro Gilmar Carvalho. O país numa derrocada da economia. O país buscando saídas. O Senado precisando de grandes debates sobre a crise que se abate sobre todos nós. E o senador Valadares fica criando factoides. Um requerimento para acompanhar as contas do Proinvest. O senador Valadares não está lidando com nenhum cidadão desonesto no governo do Estado, não tem nenhuma preocupação. Sob causa estranheza, esse requerimento é assinado pelo pastor Vigílio, né? Porque o pastor Vigílio está sendo levado pelo ódio de Valadares e de Amorim. Ao invés de prestar um serviço melhor ao Estado, o pastor Vigílio poderia estar fazendo requerimentos em favor do Estado de Sergipe, pedindo obras, debatendo no plenário os problemas do Estado de Sergipe, que ele é um homem da Bíblia, um homem de Deus, poderia ter uma preocupação maior, ao invés de alimentar o ódio do senador Valadares. Então, eu quero dizer ao senador Valadares que eu estou muito tranquilo, porque o Tribunal de Contas da União pode fiscalizar à vontade. Não há nenhuma preocupação do governador do Estado. Agora, criar factoides, pensando com isso que vai me encostar na parede, senador Valadares, procure outro rumo, que não é por aí que o senhor vai me acuar. Não estou um pinguinho preocupado com o seu requerimento. Aliás, vou lhe dar um conselho. Como no Senado, senador, praticamente, um requerimento que é votado no plenário, os senadores sequer estão conhecimento, sequer estão em votação. O presidente fala assim, em votação, requerimento tal, requerimento tal, requerimento tal, requerimento tal, requerimento tal, aprovado. Pronto, é assim. Mas ninguém teve. Ninguém teve. Nem procura saber se tem maioria no plenário para votar. Lá, porque é da norma, né? Lá, não levo muito a sério essas coisas de requerimento, porque sabe que a maioria são questões deslocalizadas. E o Senado é a grande casa para se discutir os grandes temas do país. Aliás, eu quero parabenizar o deputado Samuel, capitão Samuel. Ele disse essa semana, eu vi na coluna, e Braga, o seguinte, eu lamento, eu ligo a televisão para a TV Senado, não vejo um senador de Sergipe fazer um discurso importante, um discurso que leve o Senado a pensar, a discutir. E ele dizendo que, numa hora dessa, Marcelo Beda faria falta no Senado para substituir Valadares com os requerimentos dele, para substituir o Mr. Bean com os requerimentos dele, e vai por aí. Essa semana, o senador Mr. Bean, no seu programa, vai pro rádio, é um ódio em cima de mim que ele fala. Senador Mr. Bean. É, o Amorim. O Amorim. O Amorim. Você sabe quem é. Todo mundo já sabe quem é o Mr. Bean, Serginho. Só você não sabe, Max Couto. Você é o inocente, Max Couto. Aliás, eu estou sendo... Diga. Eu estava vendo o Mr. Bean, mas eu vi tanto na televisão. Porque eu fico ligado na figura do Mr. Bean ao senador Amorim, né? Então eu rio em dobro, né? Porque eu fico... Parece demais. Mas deixando o Mr. Bean de lado, então, Gilmar, eu concluo
não tenho nenhuma preocupação com o requerimento. Agora, o senador Valadares nomeou a presidente da Codevasf Nacional. Depois aprovou uma emenda de 100 milhões para a Codevasf. 100 milhões que a bancada colocou. Depois nomeou a diretora administrativa e financeira da Codevasf. Ou seja, nomeou a presidente, arranjou uma emenda de 100 milhões e depois nomeou a diretora administrativa e financeira, aquela que vai liberar os recursos. A gente precisa botar, senador, é um requerimento para fiscalizar essa verba da Codevasf quando ela vier para cá, viu? Porque aí está muito claro o interesse do senhor na aplicação deste dinheiro. Né? E aí aquela história, não pode macaco negociar com banana, viu, senador Valadares? O secretário de governo, Benedito Figueiredo, chegou a declarar aqui no Mix FM que um grande nome, Jacques Barreto, e é um reforço para o Estado ter Jacques Barreto lá no Senado Federal. O senhor até, Benedito Figueiredo, recentemente disse aqui na Mix FM que há uma possibilidade boa até de reforçar esse quadro de Sergipe lá no Senado. E Jacques Barreto poderá ser, quem sabe, um candidato. Marcos, eu vou dizer uma coisa aqui a você com toda sinceridade. Eu respeito qualquer posição de amigo meu, posição de Benedito e de outros mais. Agora, eu não quero fazer discussão de ordem política nesse momento. Porque eu acho que é uma situação que não faz sentido a gente vivenciar tantos problemas que o Brasil está atravessando. Com essa crise aí instalada, crise econômica, financeira, crise política, crise de todas as modalidades. E você passa agora a discutir política, campanha eleitoral, candidatura, aqui para nós. Não me faz bem, nem a sociedade quer saber disso. A sociedade quer saber qual é o debate para o desemprego nacional. Qual a saída para a situação da crise da economia, da crise política que o país está passando, da crise da economia, que cada dia apresenta dados mais negativos e preocupantes. O desemprego, a falta de segurança, não é? Os recursos para garantir os recursos da saúde e da educação. E você discutir candidaturas agora como se todos nós políticos fossem anjos que devessem estar ocupando as emissoras de rádio, jornal e televisão para cada um só discutir seus projetos pessoais. Tenha paciência, faz dó. A opinião pública está chutando para a candidatura agora. Está nem aí para candidato, nem para partido, nem para nome e nem para nada. O que a gente vai fazer é cada um fazer a sua parte, cumprir a sua obrigação. Os que foram eleitos e os que não foram eleitos, aguardar o momento. Verdade, não faz bem. Não. Olha, sabe o que eu estou preocupado? Preocupado em pagar a folha do mês de dezembro. Já começamos a pagar o 13º do pessoal, como eu tinha falado, que o 13º não seria parcelado, e não está sendo, que as pessoas tenham dúvida. Pagar a folha, porque a maior tristeza foi um governador. No dia de ontem, dia 14 de dezembro, você terminar de pagar a folha de novembro. E eu boto a mão para o céu, porque tem muitos estados que nem isso conseguiu ainda. E eu, cada dia, peço a Deus, mesmo no dia 13, no dia 12, me ajude para que no próximo mês eu possa pagar a folha dos servidores. Porque se o país está com a economia estagnada, o país em recessão, a situação difícil, a economia não funciona, o país não produz, o país não arrecada. Se o país não arrecada, não divide os recursos, né, da tributação, não vem para os estados, não vem para os municípios. Aí a crise também nos estados. Não temos recursos para fazer obra, não temos recursos para pagar os servidores, não temos recursos para pagar os aposentados. E aí? É uma situação que a gente precisa se debruçar, deixar as coisinhas pequenas, as filigranas, e partir para uma discussão mais séria sobre a situação do país nesse momento. É o que eu penso, é o que eu imagino. Mas você disse aqui há poucos instantes, quando eu lhe perguntei sobre essa possível fiscalização na aplicação dos recursos do Proinvest pelo Tribunal de Contas da União, que, palavras suas,
E quem tem que ter medo de prestar contas é o senador Valadares. Por quê? Hein? Você disse aqui há poucos instantes que quem tem que ter medo de prestar contas é o senador Valadares. Por quê? Porque, evidente, ele botou 100 milhões para a Codevasf, ele vai liberar esse dinheiro de acordo com as suas convicções e interesses de ordem política pessoal. E tem alguma dúvida disso, A gente está lidando com anjo, com santo, É duro falar a verdade, Tem que falar a verdade. Ele botou 100 milhões para quê? Para que ele botou 100 milhões? É para chegar e dizer, eu vou cuidar aqui, para resolver esse grande problema. Não, ele vai botar para onde ele tiver interesse político direcionado. Então, esses recursos da Codevasf deverão ser fiscalizados amanhã também. Aí, quem sabe, outro senador de Sergipe vai colocar um requerimento para saber como é que Valadares aplicou os 100 milhões da emenda que ele botou para Valadares, que ele tinha negado, que ele negou para o Hospital do Câncer. Mas ele botou para a Codevasf porque ele nomeou a presidente nacional da Codevasf e achou pouco, e depois nomeou a diretora administrativa e financeira. Ele botou a presidente, arranjou a verba e depois foi e nomeou a diretora administrativa e financeira. Você conversou recentemente... Comentário. Hein? Comentário? Aí você engasgou, foi, Gilmar? Não engasguei, não. Você conversou recentemente, ao levar o projeto Dom Távora para Simão Dias com o prefeito Marival e logo depois em Poço Verde com Antônio Doria e seu sobrinho. Tiago, me diga uma coisa, você já começou a cantá-los para filiarem-se ao PMDB? Meu caro Gilmar, veja uma coisa que você sabe, que o que eu vou falar agora é a expressão da verdade. Essa história de Zavazinho, dizer, os prefeitos do PSB vão acompanhar o senador Valadares e o deputado Valadares. Vírgula, viu, Valadarezinho? Vírgula. Lembre que você perdeu a eleição passada de prefeito, a antepassada. Você teve uma votação de 90 mil votos para deputado, caiu para 60 e tantos mil. Agora foi candidato a prefeito. Sua votação vai cair novamente. Eu não sou nenhum vidente, mas eu conheço muito bem a política do interior. O seu pai conhece. E você não conhece o tanto como nós conhecemos. Na hora, Gilmar, que o senador Valadares vai buscar um novo ninho político para se aliar, os aliados dele, que sempre fizeram oposição ao grupo de Eduardo Amorim em cada município, está feito aí a contradição em cada município. Aí no município de Poço Verde, o senador Valadares, o prefeito, o ex-prefeito Toinho e o prefeito Tiago têm como adversários o grupo do prefeito Igor, de Everaldo Oliveira. Esse grupo é ligado a André Moura e Amorim. Se naquele município esse grupo do prefeito é de Amorim, o grupo de Tiago, de Toinho, não votará num candidato dos Amorins, porque a sobrevivência dele no município dele. No município dele. Toinho, depois que foi para a reunião, telefonou. Isso fica de acordo com o caráter e com a formação política da pessoa. Porque não precisa Toinho falar das filhas. Toinho ligou. Eu não estou preocupado com a ligação telefônica de Toinho, nem um pouco. Eu conheço a realidade. Por exemplo, vou dar outro exemplo. O Ita em Riberópolis foi candidato a prefeito do PSB. Deu quase 2 mil votos a Valadares Filho para deputado federal. Como é que agora o Ita, lá em Riberópolis, vai votar em Valadares Filho, ligado a Amorim, se em Riberópolis, o grupo de Amorim é o adversário da ex-prefeita Ita? Claro que não tem nem como. Chega em Poço Redondo, foi Enoque, votou em Valadares. Os amigos de Enoque, quem são os amigos de Enoque que vão estar dispostos a ir novamente para a rua com Valadares, se Valadares vai estar no outro lado, dos adversários dele? Vai para Salgado, que o prefeito é do Ilho,
do PSB. O candidato Agostinho Ribeiro é candidato a deputado federal. Cunhado de Duílio. Tire com ganchos, quem é que Duílio vai votar? Vá por aí. Olha, Gilmar, quem conhece a realidade da política de Sergipe sabe que o Valadares Filho está nervoso. Porque ele achava que a saída dele, com a ida do grupo dele com o pai para os braços de Amorim, a salvação dele era ser prefeito da capital. E aí, ele perdeu e agora vai buscar uma saída sendo candidato a deputado federal. Só que as bases que ele deixou do lado do governo, ele não terá mais do que, na melhor boa vontade minha, 30%. E olha lá, se ele não puder trabalhar tudo, né? Porque se eu puder trabalhar tudo, nem 30%. Isso eu garanto a você, tá bom? Nem 30% dos aliados... Nem 30% dos atuais aliados permanecerão, então, com Valadares Filho e Valadares Pai. Como? Nem 30% dos atuais aliados, aqueles que estão no PSB... Não acredito. A saúde, agora, a situação difícil aqui no município de Aracaju e a situação difícil na saúde de Aracaju, médicos, enfermeiros, e aí superlotou o USE. E de imediato a Conceição, com a direção do USE, já criou uma alternativa, um plano B, mais uma vez a tenda foi instalada. Nesse primeiro momento, dá para fazer uma avaliação hoje da gestão de Conceição Mendonça? Eu acho que a Conceição está fazendo um grande trabalho, é uma mulher feita ao trabalho, feita ao diálogo, e já por diversas vezes nós estamos vendo como ela se desdobra para atender às falhas da Prefeitura de Aracaju. Não é a primeira vez. O Estado tem assumido quase que sempre a responsabilidade da parte do governo do Estado e da parte da Prefeitura de Aracaju. Porque nós sabemos que a baixa complexidade da área da saúde, isso é feito através dos postos médicos dos centros de saúde dos bairros de Aracaju. Se há greve, se não funcionam os postos médicos, o povo todo corre para o USE, que é a tábua de salvação, graças a Deus, dessa população que está aí abandonada. Então nós temos que triplicar o número de funcionários, a quem eu quero agradecer de todo o meu coração, pela boa vontade deles em servir ao próximo, de compreender que, como disse a secretária, que a saúde não tem partido, que nós temos que ter respeito pela dor alheia, e vai nisso também os recursos do Estado, porque muitas vezes o Ministério Público cobra, questiona a atuação do governo na área da saúde, cobrando recursos aqui, ali, acolá, e todas as vezes que a Prefeitura de Aracaju entra em greve, quem socorre Aracaju, a grande Aracaju como um todo, é o USE, é o governo do Estado. E aí vão, além do atendimento, recursos que eram para ser aplicados em áreas específicas, e esses recursos são todos levados para atender a emergência de uma cidade que tem uma prefeitura, mas não oferece atendimento na área da saúde, o que é lamentável. Isso eu quero parabenizar toda a equipe e dizer que é isso mesmo. Se os postos estão fechados, se a saúde da Prefeitura de Aracaju não atende a população, como é que essa população vai ficar? Então, até uma dor de barriga vai para o hospital que tem que atender a alta complexidade. Isso é uma questão também de formação e de compromisso com a saúde pública acima de tudo. Você confirma que Conceição, ela continuará sendo a secretária de saúde? Gilmar Carvalho, no dia 15 de janeiro eu vou dizer a você. Viu? Mas diga bem primeiro, governo. Na escola que você estudou, eu recebi um diploma de mestrado e pós-graduação. Então me ensina um pouquinho. Conceição vai continuar na secretaria? Na escola que você estudou, eu fiz mestrado e pós-graduação. Então me ensina um pouquinho. Conceição vai continuar? Você não precisa aprender mais nada, Gilmar. Você já sabe tudo. Diga, Marcos. Diga, o que tem deixado nervosos, tanto o senador Valadares, o senador Amorim, é quando vê o governador do Estado, no interior do Estado, trabalhando
inaugurando obras. Eu disse, mas como é que pode? O Estado não tem dinheiro, esse homem está no interior inaugurando obras. Aí os marqueteiros de Amorim e de Valadares, vocês estão brincando com Jackson Barreto, vocês não sabem fazer política, levar a vida só no rádio, agredir a Jackson Barreto todo dia, pensando com isso que vai conquistar, sem levar propostas e sem ter um projeto político que faça com que a população do Estado rediscuta os rumos do Estado. E aí, quando eu estive em Simão Dias, foi que gerou essa polêmica toda. Amorim ficou incomodado porque eu fui lançar o plano de investimento produtivo do projeto Dom Távora, que é um projeto, Gilmar, que nós conseguimos quase 30 milhões com o banco, o FIDA, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola na Itália, que é um braço da ONU para a área da agricultura, né, para os países pobres, e para aplicar com pequenos produtores. E nós estamos levando esses planos de investimento produtivo para o interior do Estado, para comunidades pobres. Por exemplo, nesse momento, você está envolvido com a seca. Chega no município de Poço Verde, nós temos projeto para 6, 7, 8 comunidades, né, no interior de Poço Verde, associação comunitária, recursos para projeto de caprinicultura, né, recursos para ovinicultura, apicultura, até numa área para bordados, costura e bordados, para você criar alternativas para a população ter condições de enfrentar a seca, ter dinheiro para comprar uma ovelha, comprar uma cabra, né? Para você, o criatório de galinha e ovos, para você criar renda, para você criar uma economia nesse plano da agricultura familiar, que segure o homem do campo, né? Na zona rural, e dê condições dele sobreviver com essa seca. Então, para que você tenha uma ideia, somente no município de Poço Verde, nós levamos 201 mil reais para uma associação comunitária de Padre Cícero, Associação dos Apicultores de Poço Verde, mais 237 mil reais, e depois nós vamos para Santa Maria das Lajes, que é um assentamento, levar 263 mil. Esse não foi liberado, porque estava faltando um documento da associação. Para atender a 26 famílias nesse assentamento. Então, você leva para Poço Verde, num dia, quase 800 mil reais para investimento aos pequenos produtores, à agricultura familiar, ao homem do campo que está convivendo com a seca, e o governo do Estado busca saídas. Então, eles ficam incomodados. Você chega no município como Grá Cardoso. Aí no município de Simão Dias, o prefeito Marival esteve presente, falou, discursou, falou da grandeza do projeto, porque somente nesse dia, eu além de ter ido para Poço Verde, eu fui também para o município de Simão Dias. Lá em Simão Dias, nós levamos cerca de 651 mil reais para duas associações. 651 mil. Na semana anterior, eu levei para o município de Carira 1.238 mil reais para diversas associações comunitárias que faz trabalho. Aliás, 1.238 eu levei para o município de Graco Cardoso, que o prefeito também é do PSB. Mas não foi escolhido porque o prefeito é do PSB. Foi escolhido porque as associações se inscreveram no projeto Dom Távora, apresentaram documentos viáveis, e então isso é feito com muita seriedade, porque isso é prestado contas, né, ao projeto Dom Távora, ao BID. São recursos do BID. O BID vem para o Estado, fiscaliza a aplicação desses recursos. E aí, Gilmar, numa hora dessa de seca, esse projeto se chama quase 30 milhões de dólares, ou seja, quase 100 milhões de reais. Então, desses 100 milhões de reais, eu já liberei mais ou menos 6 milhões. E tenho mais
de 90 milhões de reais para levar para essas associações. Né? Fiz questão de, na Itália, brigar para levar esse projeto para o Baixo São Francisco. Então, nós temos projeto de pesca em rede em Santana dos Frades, em Pacatuba, lá em Santana de São Francisco, no Povoado de Saúde. Vou amanhã levar esse projeto amanhã para o município de Ilha das Flores, tanto para a Associação dos Pescadores, como para a Associação dos Plantadores de Arroz, para um projeto de risicultura, que este ano a produção, a safra de arroz atingiu seu pico maior. Não foi por causa do trabalho da Codevasf, não. Quando a Codevasf fala da safra do arroz, ela bota na linha de frente as sementes de qualidade elogiada pelos risicultores, que o governo do Estado, na época do plantio, através do plano de combate à fome da Secretaria de Inclusão Social, a Secretaria da Pobreza investe na compra de sementes de qualidade e distribui com os plantadores de arroz dos perímetros irrigados do Baixo São Francisco. E aí a produção foi lá para cima. E os produtores estão satisfeitos e felizes com a política do governo de fortalecer. É verdade que a Codevasf, ela cuida dos perímetros. E o governo, de forma direta, atende aos risicultores, aos plantadores de arroz, com a doação de sementes de alta qualidade. Então, para você ter uma ideia, nós estamos levando benefícios agora para Nossa Senhora Aparecida, Carira, Pinhão, Tobias Barreto, Poço Verde, Simão Dias, Gra Cardoso, Aquidabã, Pacatuba, Brejo Grande, Ilha das Flores, Neópolis, Santana de São Francisco, Japoatã, Canhoba. Já levamos para vários desses municípios e vamos levar para os demais. Então eles ficam preocupados, porque eu saio do município, vou para o outro, aí R$1 milhão aqui, 900 mil ali, 1.200.000 ali, 800 mil aqui, 700 mil. Isso é como se fosse, Gilmar Carvalho, uma injeção na veia, porque é dinheiro direto lançado nas mãos dos pequenos produtores com a fiscalização do projeto da Secretaria de Agricultura e da Indagro, que nós temos que elogiar o trabalho da Indagro e da Secretaria de Agricultura. Eles coordenam, fiscalizam o BID, o Banco Interamericano do Desenvolvimento, vem fiscalizar o projeto e a aplicação dos recursos, tudo isso com fiscalização e na seriedade. Então, eu acho que é isso que a gente precisa discutir aqui agora. E paralelo a isso, para concluir, esse governador, para atender a população que está sofrendo com a seca, nós tivemos em Brasília com o ministro da Integração, levamos para ele um documento, conversei com ele ao telefone essa semana, porque nós discutimos aqui com os prefeitos de 11 municípios que estão com estado de emergência decretado e mais 10 que decretaram emergência depois, para que o Ministério liberasse mais recursos. Primeiro, para que os municípios que já estão recebendo o auxílio do caminhão-pipa do governo federal ampliassem mais a oferta de água. E para que o governo federal incluísse os novos municípios que decretaram estado de emergência no projeto do recebimento da água através do carro-pipa que é feito pelo ISES com recursos do governo federal. E para isso também, nós disponibilizamos R$1.200.000 do Fundo da Pobreza, que já começa essa semana, para a limpeza de pequenas, médias e grandes médias barragens, para preparar o sertão, para daqui a fevereiro, março, ver se Jesus manda chuva ou trovoadas, para que a gente possa estar com essas barragens prontas para receber água, para atender o homem do sertão. E ao mesmo tempo, Gilmar Carvalho, que é o que dói, o governo, através do Banco Mundial, com Águas de Sergipe, está levando para o interior do estado, no Alto Sertão, onde a água é
salinizada, de salinizadores para ofertar água de qualidade à população. Para que você tenha uma ideia, somente no município nós liberamos 6 dessalinizadores no investimento de R$900 mil para atender, porque custa 150 mil cada dessalinizador, o equipamento, preparar um técnico da comunidade para cuidar do dessalinizador, fazer a ligação com a Energisa para que esse dessalinizador funcione e ofereça água de qualidade para o homem do sertão, para o homem que está sofrendo com a seca. Então, nós estamos com vários municípios para levar dessalinizadores. Eu agora estou levando também para a região aqui de Itapuranga da Ajuda, para diversos municípios do estado. Isso incomoda o adversário, porque cada viagem dessa, o governador visita 10, 12 comunidades do interior, da zona rural, das associações, e o povo fica ouvindo blá 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 no rádio e fica analisando quem está trabalhando, que está levando alguma coisa para ajudar a população nesse momento de crise. Por isso que eu digo aos senadores, ao invés de requerimentos, tragam coisas concretas. Que tal pedir ao Ministério de Combate à Fome para trazer cestas básicas para ajudar o governo do Estado? Eu não quero distribuir, não. Os senadores poderão distribuir. Vai distribuir nos municípios que estão atacados com a seca, que a população está passando dificuldade até para comer, está precisando de uma mão para estender um pão. Eu sei que o momento precisa de uma somação de todos, mas de frutica, de requerimento, como ele está provando. Ora, senador Valadares, ao longo da minha vida, eu não fiz riqueza, sabe, não criei patrimônio, não tenho negócios, nem interesse para defender, a não ser cumprir a minha missão. Tá bom? Olha, Jackson, anote aí, você sabe que a Gilcap vai sortear R$1 milhão no mês de dezembro, em todo esse mês, para você começar o ano de bem com a vida. Confira as novidades desta semana. R$10 mil no primeiro, segundo e terceiro prêmios. No quarto prêmio, R$150 mil. E você ainda concorre a 20 giros da sorte de R$1.000 cada. Compre seu Caju Cap por apenas R$10 e boa sorte. Pode comprar no dinheiro ou no cartão de crédito e débito. Sorteio domingo, 8h25 da manhã na TV Atalaia. Natal Milionário Caju Cap. Comece o ano com o pé direito e o dinheiro no bolso. Governador Jackson Barreto, uma das perguntas que recebo aqui pelo WhatsApp 999191008. Gilmar, por favor, pergunte ao governador o seguinte: se está havendo alguma indisposição, alguma briga entre ele e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Clóvis Barbosa, porque na proposta orçamentária enviada para a Assembleia Legislativa, o governo propõe aumento do orçamento para todos os demais poderes e órgãos e não fez a mesma coisa com o Tribunal de Contas do Estado. Pergunto se está havendo alguma retaliação do governador. Longe de mim qualquer retaliação contra Clóvis Barbosa. Aliás, por uma coincidência feliz, Gilmar, eu antes de ontem telefonei para Clóvis Barbosa para parabenizá-lo pelo último artigo que ele escreve no Jornal da Cidade, 15 dias. Eu parabenizei o artigo que ele fez, de uma competência, sabe, de uma sinalização de um homem que está acompanhando as coisas do seu país de forma como o Clóvis sempre soube acompanhar. E ao mesmo tempo ri muito com ele no telefone sobre um outro artigo que ele também escreveu no Jornal da Cidade, que é um caso curioso de uns amantes, né? E eu dei 12 gargalhadas com o Clóvis, né? Quando o marido pegou em flagrante a esposa com um amigo, isso se passou, foi na Bahia, não foi em Sergipe, foi Bahia, né? E aí dei boas risadas com o Clóvis, longe de mim. Eu sou uma pessoa muito aberta, tenho muito respeito com o Clóvis, né? Porque Clóvis, ô Gilmar, Clóvis, eu sei que Clóvis já votou em mim várias vezes. E Clóvis foi um cara que na OAB, eu nunca fui para uma eleição da OAB, Clóvis candidato, porque eu não tenha votado em Clóvis Barbosa. Entendi. A vida toda, eu não tenho nenhum problema. Se tiver qualquer problema com o Clóvis, estou aberto para conversar com o Clóvis. Gosto de Clóvis, quero bem. Acho que Clóvis é um cara que cresceu, que vem de uma origem muito do povo, como Jackson Barreto, e que ocupou cargos na vida com competência. Nenhum problema.
Zero. Agora, esse ano, teve lá no Tribunal de Contas, eu estava conversando, porque as contas do Estado, tem sempre as contas do Estado, são aprovadas anualmente. Teve algum problema, mas não tem nada a ver com o código. Depois do Tribunal de Contas, ele é livre para tomar as suas posições. E os conselheiros são pessoas independentes, né? Eu não tenho nada. Na hora que o Cláudio quiser conversar comigo sobre qualquer assunto, porque quando eu quero conversar com ele, eu ligo para ele. Eu liguei para ele essa semana para dizer a ele, parabéns pelo artigo. Gostei muito do artigo primeiro, o artigo político, com uma conclusão belíssima, e o artigo abaixo foi esse encontro de amor entre o Cláudio. Nada, você está vendo que eu estou rindo, tem que quer dizer que eu estou de bem com o Cláudio, com a vida, nada, nenhum problema, zero. Entendi. Pergunta de Jorge Paulo aqui no... João Paulo aqui no 999191008. Gilmar, eu gostaria de saber do governador sobre o verdadeiro futuro da DESO. É aquela preocupação, governador. E quê? Ele quer saber qual é o verdadeiro futuro da DESO. É aquela preocupação em relação à possibilidade de privatização. O futuro nosso, a Deus pertence. O futuro de todos nós, a Deus pertence. É o meu futuro, o seu futuro, o futuro da DESO, o futuro do Sergipe, o futuro do Brasil. A Deus pertence. Ou seja, não há definição nenhuma. O futuro da DESO, a Deus pertence. Deixe na mão do Altíssimo que ele vai nos conduzir. Tá ok. Marcos Couto, vamos lá, Marcos. Pergunta sobre o presente, porque o futuro a Deus pertence, diga aí. Então veja bem, o governador disse aqui que já estudou, foi formado, doutorado, mestrado. Aí eu pergunto, o senhor vai proferir aula para essa turma que está com dor de cabeça? O senhor disse que foi doutorado, estudou na mesma escola, de Gilmar foi doutorado na mesma escola. E para essa turma que está aí na oposição? Mesmo nesse momento de crise, o senhor sempre está ali, anunciando obras, encontrando meios, conversando com categorias. E o que dizer para a oposição? O senhor disse que política agora não fala. Mas para tranquilizar esse Natal, época de Natal... O que dizer aí? Eu não sei mandar rezar no Natal, né? O vereador está precisando de rezar, está cheio de pecado, cheio de ódio, cheio de maldade. O homem daquela idade, não é? A idade da bengala, né? A idade da bengala, que é uma idade de respeito, não é? As pessoas, quando vão cada vez mais aumentando a idade, mas deve merecer respeito à opinião pública. Qualquer cidadão, seja senador, seja um homem do povo, então é preciso se dar o respeito para ser respeitado. Por exemplo, por que eu fui criticado essa semana? De imperador, o Amorim disse que eu não trabalho. Ora, meu Deus do céu, quem com 13 anos de idade foi para o balcão de uma loja, no Mercado Novo, não é? Tem o Mercado Antônio Franco, tinha Mercado Novo, que era onde vendia farinha, feijão, que hoje é da área de artesanato, de tapioca, de vender queijo, castanho e tal. 13 anos de idade. No balcão de Humberto Oliveira, da família dos Oliveiras, uma grande e honrada família de comerciantes do meu estado. Eu fui para o balcão da loja Oliveira. Saí do balcão da loja Oliveira com 15 anos e pouco, para numa bicicleta trabalhar no Correio. Entregar telegrama, chegar no palácio fardadinho, de roupa caque, gravatinha preta para entregar minhas correspondências. Entrava pela porta lateral, porque a porta principal não se entrava, não é? Não tinha essa liberdade e tal. Trabalhei pelas ruas de Aracaju, conheci Aracaju daquela época, depois fui trabalhar interno, fui eleito vereador, me afastei. Quando saí da prefeitura em 88, voltei para a repartição, porque o Correio virou CT, e aí eu fui mudar de ministério, fui trabalhar como técnico do Tesouro Nacional na Delegacia Fiscal na Praça Paulo Cardoso, né? Depois me aposentei, fui eleito, passei, senador Amorim, que o senhor não sabe, 10 anos sem mandato, mas não morri politicamente, 10 anos sem mandato. E não morri politicamente, é só buscar na história da minha vida pública que vocês vão encontrar 10 anos sem mandato. Agora, se você não tem competência para isso, não é problema meu. Cada um vai ter que fazer sua autocrítica. Agora, ficar incomodado
porque eu vou lançar um projeto produtivo no município de Simão Dias, e ali junto com o Poço Verde, para um produtor despovoado da zona rural. Você leva quase 2 milhões de reais e fica se coçando com raiva, e depois vem o prefeito Marival, que é do PSC, ao lado do governador. Nada, não se discutiu apoio, não se discutiu ligação política, não se discutiu eleição, nada. Apenas disseram, estou à sua disposição, porque é uma coisa natural da política, Marcos. Marcos, no município de Simão Dias, Marival se elege prefeito contra o grupo do senador Valadares. Numa eleição, Valadares e Amorim tá junto, Marival e Simão Dias, e o povo de Marival vai para um palanque com Amorim e com Valadares, Me engane que eu gosto, Eu vou esperar 2018 para ver o povo de Marival bater palma para o senador Valadares, fazer Valadares. Eu quero ver. Isso independe da vontade do Eduardo Amorim e do senador Valadares. Porque hoje a comunicação é muito mais rápida do que os políticos imaginam. Então aí as redes sociais, Facebook... Estamos ao vivo, inclusive pela rede social do senhor. Facebook ao vivo. Facebook, tudo. E as redes sociais estão levando para o interior do estado tudo. E aí cada eleitor que votou em Marival, porque não queria Valadares na cintura, quando chegar na próxima eleição, o povo de Marival vai votar em Valadares. E o povo de Valadares vai votar em Amorim. Me engane que eu gosto. Então são essas coisas, tá certo? Eu não tenho que ensinar nada a ninguém. Por exemplo, amanhã, eu vou a Santana dos Frades visitar esse projeto de água na rede que é do Dom Távora, para a comunidade de Santana dos Frades. O prefeito de Pacatuba, Alexandre, é meu amigo. Precisa, inclusive, falar com ele, para ele fazer a ligação com a Energisa, de uma rede de energia que ele me pediu, ligando o povoado que ele mora até o outro povoado, Ponta dos Mangos. O povoado dele até Ponta dos Mangos. Foi R$1 milhão aquele investimento daquela iluminação da pista que passa na frente da cidade de Pacatuba toda. Mas eu estou na Santana dos Frades. O prefeito é meu adversário. Eu ligado ao pessoal de Amorim, de Azemora. Mas eu vou trabalhar para o município. E eu chego lá no povoado, vou lançar os projetos produtivos. Depois eu vou fazer das Flores. Vou lançar 2 projetos. Um para os agricultores, plantadores de arroz, e outro para a Associação de Pescadores. Quase R$700 mil. O prefeito de Ilha das Flores é meu adversário político, Cristiano Beltrão. E porque o prefeito é meu adversário, eu não vou trabalhar para o povo da Ilha das Flores. Eu fui votado, fui o mais votado em Ilha. Mesmo que não fosse o mais votado, eu tenho que trabalhar pela comunidade, que é muito organizada. E eu não quero saber, por exemplo, em Carina, um cidadão de uma associação veio discursar e disse, governador, o meu povoado e a minha associação não acompanhou o seu candidato a prefeito aqui em Carina. Eu disse, o projeto Dom Távora não tem partido. Não tem partido. E aí, Cristiano Beltrão, eu tenho que ter respeito à pessoa do prefeito, ele é autoridade, o povo elegeu ele. Então eu chamo os meus amigos e convido também o prefeito. De lá eu vou para a saúde, povoado de saúde, em Santana de São Francisco. Vou levar outro projeto produtivo para a pesca em rede, para ajudar 20, 30 famílias, e mandei que as associações de lá se organizassem para fazer mais projetos. Né? E aí eu estou levando esse projeto para Santana, para a saúde. Quando chegar no mês de fevereiro, eu vou levar com o prefeito que vai tomar posse em Santana de São Francisco o projeto da Orla, do povoado de saúde, que é adversário. E eu estou trabalhando. E o povo está vendo quem está trabalhando e quem está fazendo blá blá blá. Essa é a questão. E não vou parar de trabalhar. Por exemplo, eu vou na próxima semana inaugurar obras em Nossa Senhora da Glória. Lá tem um prefeito que é meu amigo, tem Jário. Converso com Jário, sento com Jário, já tem sua posição. Chico, o prefeito, que é um bom prefeito, tem sua posição. E eu vou trabalhar lá com todos dois. De lá eu vou inaugurar a pavimentação no povoado Lagoa Redonda, em Pôr da Folha. De lá eu vou para Curralinho lançar o projeto, a licitação do projeto da Orla de Curralinho,
recursos do Prodetur, que nós tivemos competência em trazer quase 300 milhões em obras. E vou lançar essas obras até o próximo ano todos. É um projeto aqui, é outro projeto ali, e eu estou trabalhando. Ora, meus adversários procuram trabalhar e fazer alguma coisa e deixar de estar fazendo blá, 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 blá. No outro dia, eu vou inaugurar obras em Riachão do Delta, vou para Palmares. De Palmares, eu venho, inauguro obra em Arauá. De Arauá, eu vou inaugurar obras em Tomado Giru, calçamento, ginásio, esporte, até o povoado de Jaqueira, eu vou lá. Na outra semana, eu vou inaugurar o Mercado Lagarto. Almocei com o prefeito Valmir Monteiro Outro, ao lado de Rogério, conversando sobre alguns projetos. Disseram, vamos conversar, eu, você, Fábio Reis, levou muitas emendas para Lagarto. Vamos ver que a gente pode ajudar Lagarto. Ah, eu vou discutir porque Valmir é do outro partido. Não! O povo do Lagarto não quer ver Jackson Barreto fazer isso. Discriminar município nenhum. Eu vou inaugurar o mercado, eu vou inaugurar a Bica. Né? De lá, eu vou inaugurar a entrada de Tobias Barreto, Avenida Ayrton Andrade, que é uma bela obra, uma grande avenida. O povo de Tobias Barreto está feliz, porque levantou a autoestima, além de tantas obras que o prefeito Dilson de Agripino fez. Mas eu não apoiei o candidato de Dilson de Agripino. Eu apoiei meu amigo Diógenes Almeida, que é um homem de bem, foi prefeito do Tobias Barreto, foi um bom gestor e vai assumir agora. Mas não tenho nada contra o candidato que perdeu, porque sempre ele fez parte do grupo de Dilson de Agripino, e Dilson de Agripino, que é do PT, sempre acompanhou Jackson Barreto. Eu ajudei muito a Tobias Barreto e a Dilson de Agripino. Então essas coisas, Marcos Couto, é que incomoda, porque eles ficam em Brasília fazendo um requerimentozinho, criando factório, blá, 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 requerimento. Eu vou mandar para a Valadares, eu estou com vontade de fazer uns 100 requerimentos, uns 100. Mandar uns 30 para a Valadares, 30 para Eduardo Amorim e 40 para o meu pastor, para que eles assinem da entrada do Senado. Eu quero ver se o presidente lê o texto de um requerimento desse. Não vai apostar nisso. 8h30 da manhã, 8h30. Tem mais duas perguntas para encerrar a entrevista. Atenção, presente para sua casa, presente para sua família, para um amigo secreto. Tudo no lugar só. Sabe onde tem? Na Ferreira Costa. Ferreira Costa, cada oferta arretada com 10 vezes sem juros no cartão. Condicionador de janela 7.500 BTUs. Consul em 10 vezes de R$ 79,90. Ventilador de mesa 40 centímetros Arno, apenas R$ 189. Ferreira Costa. Natal antecipado. O Jackson, a pergunta do ouvinte de Neópolis. Procede a informação, segundo ele, de que o hospital de Neópolis será fechado em janeiro. É verdade, Jair? Não, eu quero fazer um acerto com o prefeito Luizinho. Luizinho já foi prefeito e eu quero ter uma conversa com ele para ver de que forma a gente pode ajudar para o município assumir. Porque hoje, na região do bairro São Francisco, o grande hospital com resolutividade é o Hospital São Vicente de Paula de Copiá. Então, toda a região busca um hospital que tem um atendimento extraordinário. Médicos, cirurgias, atendimento. E aí, com quase os mesmos recursos que Neópolis, que não tem esse protagonismo, e Copiá responde. Copiá precisa de mais recursos e é preciso tirar. De Neópolis, que tem uma pouca demanda, uma demanda menor. E eu vou me dizer, quando eu me sentei com a prefeita Simone Capela, com a nossa Simone de Capela, não é? Que a gente conversou lá sobre a maternidade de lá. Silvani. Silvani. E Silvani demonstrou interesse com aquela sensibilidade de uma mulher que vai ser prefeita, não é? Então, Gilmar, essas coisas é que eu estou preocupado. Como é que eu estou preocupado? Preocupado em pagar folha, pessoal. Preocupado que esse mês foi 104 milhões para o déficit da Previdência. Foi dinheiro que eu fui tomado pela Previdência, 104 milhões. Que eu podia dar aumento ao servidor, podia ter pago o salário do servidor em dias, que eu podia melhorar mais recursos para a saúde, para a educação, para a segurança pública.
104 milhões. Aí você tem que cuidar de 13º, você tem que cuidar da folha do pessoal, tem que cuidar do repasse constitucional dos poderes e mesmo assim fazendo obras. Eu esqueci de falar com você que domingo eu estava no povoado, na Ilha de Mendicá, em Itapuranga, na Ajuda, lançando um projeto para a construção do Atracadouro, que é uma região de turismo. A prefeita Gracinha, que lutou muito por aquilo. Depois o prefeito eleito Otávio apareceu, me cumprimentou de forma mais civilizada, e é dessa forma que eu quero trabalhar. Vou para Itapuranga da Ajuda, inaugurar 5 poços, através do trabalho da Cohidro, que está fazendo um belo trabalho com a Secretaria do Meio Ambiente, Olivier. Vamos inaugurar 5 poços com energia. Estou esperando a Energisa ligar. Mandei fazer o apelo à Energisa, entendeu? 5 poços no município de Itapuranga da Ajuda, com energia, com água de qualidade para servir a população. E é dessa forma que a gente vai atravessando, e no meio das dificuldades, você vai rompendo, busca recurso aqui, busca recurso ali e vai trabalhando. Você, Jackson, toparia disputar a eleição para o Senado com Valadares? Eu disputar com Valadares? O Gilmar Carvalho, diga. Eu já disse a você que você pegar uma entrevista, quando você está discutindo os problemas do Estado, e falar em campanha para disputar a eleição, no mês de dezembro, depois de Valadares ter saído de uma derrota feia, acachapante, que teve uma repercussão imensa no interior do Estado, o senador Valadares está fazendo tudo para levantar a cabeça. Aí você vê, requerimento, visita dele a Sergipe, o presidente da Codevasf, dizer o que, Valadares? Tudo isso é para ver se bota uma cortina de fumaça na derrota do filho, que ele se achava o grande vitorioso. Olha, Amorim, olha, André Moura, eu estou trazendo para vocês o novo prefeito da capital, de forma que eu sou hoje o homem mais forte do seu grupo e quem vai indicar o futuro do Estado sou eu. Aí veio a derrota, ele se recolheu na sua insignificância e tenta produzir fato. Eu não vou falar em disputa, não. Deixa o senador Valadares colocar todo esse ódio que ele tem guardado para fora. Não vou falar de eleição, nem vou falar de disputa. Agora eu aproveito para mandar um voto de Feliz Natal para o senador Valadares, que ele diminua o ódio de mim, diminua o ódio que ele tem ao povo de Aracaju pela derrota, diminua as preocupações do povo do interior, o povo dele todo do interior, com a derrota de Aracaju, o povo dele ficou tudo preocupado. E ele sabe que essa derrota causou problema para as bases de Amorim no interior, porque as pessoas passaram a não acreditar no projeto deles para 2018. Mas eu não quero falar nem eleição, nem candidatura minha, nem candidatura de Valadares. Sabe a melhor candidatura para falar nesse momento? Sim. Falar no Menino Jesus. Eu fui essa semana para o Pau-Ferro, para a inauguração da igreja da Sagrada Família no Pau-Ferro, lá com o padre Marcelo. Dom Lessa foi benzer a igreja, o altar da nova igreja. E eu gosto muito de ir para a igreja, é um momento de fazer reflexão, sabe? Porque a agonia do dia a dia e essas coisas da política, às vezes envenena muito a gente, o coração. Precisa parar, pensar, se ajoelhar, rezar um pouquinho, pedir a Deus perdão e levantar. Fui homenageado, recebi um presente da igreja, aplaudido pela comunidade, me ofertaram um quadro com a moldura de Jesus misericordioso. E aí a vida da gente tem que ser com essas coisas, dentro dessas coisas, para a vida sorrir um pouquinho, Gilmar. Porque senão fica tudo muito amargo. O senador Valadares está muito amargo. Precisa ir para a igreja, rezar. Mas chamar o pastor Virgínio para levar os dois para fazer um culto, tanto ele como a Amorim, que estão muito envenenados, para ver se diminui um pouquinho a bilis, né? Agora... então, sem falar em política, então eu tenho aqui uma pergunta. Gilmar, por favor, pergunte a ele. Os excedentes da Polícia Militar, concurso, começarão com o curso quando? Os excedentes... do concurso da Polícia Militar começarão a fazer o curso quando? Os excedentes foram aqueles que tiveram a média de aprovação. Exatamente. Que começa agora em janeiro. Isso. Começa agora em janeiro.
Isso. O Coronel Marconde, a polícia já tomou todas as providências, inclusive a parte de encaminhamento médico a todos, a informação que eu tenho. Começa em janeiro. É só procurar a Polícia Militar, através do setor de Relações Públicas, que é o Coronel Paiva, né? Para ter as informações mais concretas. Governador, também fora política, a SSP de Sergipe, através do GERB, que é o Grupo de Repreensão e Busca, o GERB, que é coordenado pelo Christian Sobral, realizou aqui em Sergipe o primeiro curso de ações táticas. Outros policiais de outros estados, como é que o senhor avalia esse primeiro trabalho, que inclusive foi referência para outros estados da federação? Olha, eu acho que toda iniciativa inovadora merece aplauso e respeito de todos nós. E eu espero que cada vez mais a gente qualifique a nossa polícia, que esse trabalho do GEB merece aplauso. Aliás, a nossa polícia civil, como a nossa polícia militar, ela sempre mereceu aplauso e respeito da comunidade. Nosso Estado e além fronteiras. A nossa polícia civil mesmo tem um serviço de inteligência e atuação da Polícia Civil de Sergipe, ela é elogiada em todas as áreas do governo federal. Eu já tive várias vezes com o ministro da Justiça, que vai estar aqui na próxima semana, para apresentar o Plano de Segurança Nacional. Em primeira mão, né? Em primeira mão. Muito obrigado pela preferência. Só está faltando os nomes, só está faltando a reforma no secretariado, para ser em primeira mão também. Sim. Você vai ter isso lá na segunda quinzena de janeiro. Tenha calma, Gilmar Carvalho. Eu estou com medo de sair de férias. É furado ele. Eu dou minha palavra que não vou furar, viu? Muito obrigado pela preferência. Mas, governador Jackson Barreto. O ministro da Justiça está vindo aqui na próxima semana. A gente tem um bom diálogo com ele. Inclusive, quando nós conversamos com ele sobre a força de segurança que vai vir para Sergipe, isso é um trabalho do doutor João Batista, da Secretaria, e da credibilidade que o trabalho de Sergipe tem em Brasília, porque muitas das iniciativas que nós tomamos foi graças ao apoio que tivemos no Ministério da Justiça. Quando nós inauguramos o serviço de rádio digital para todo o Estado, um investimento de quase 27 milhões de reais, que está sendo feito por uma empresa da Espanha, foram recursos repassados pelo governo federal, através do Ministério da Justiça, do programa Brasil Mais Seguro. Né? Então, o ministro, todo o Estado da Federação, vem para Sergipe. E aí, desde o ano passado, do mês de junho, julho, a gente vem debatendo com o ministro da Justiça a presença da Força Nacional. Porque você sabe que essa coisa da relação institucional, governo do Estado, Ministério da Justiça, o governador, que trata essas questões com o secretário de Segurança, João Batista, para a questão da Força Nacional. E vai ser apresentado em Sergipe um plano de segurança nacional. E aí eu aproveito para convidar o nosso presidente Henrique Clay, da OAB, nosso doutor Luiz Mendonça, presidente do Tribunal de Justiça, o nosso doutor Rony, que é o chefe do Ministério Público, o nosso coronel Marconde, comandante da polícia, o nosso doutor João Batista, secretário de Segurança, o doutor Alessandro, todo o pessoal ligado aos diversos departamentos da Secretaria de Segurança, para que a gente esteja todos presentes a essa presença aqui do ministro da Justiça em Sergipe na próxima semana. Meu caro Jackson, olha, muito obrigado por sua entrevista. Um ótimo Natal para você, um feliz ano novo, que Sergipe viva dias melhores em 2017, que o país saia dessa enrascada financeira em que está. Enfim, uma mensagem final e de fim de ano para o povo sergipano. Muito obrigado a você, Gilmar. Muito obrigado. Muito obrigado ao povo sergipano que me ouviu. Eu falo com o coração aberto. Aqui sempre buscando também um lado positivo, porque as coisas do governo não é apenas um lado negativo. Tem muita coisa de positivo. Eu apresentei muitos problemas que estão sendo resolvidos, muitas ações
do governo com essa ideia de que o governo está parado. Está parado quem quer estar parado, mas o governo não está parado. Tanto não está parado que a termoelétrica já comprou o terreno, já pagou a Codize, já está tratando com a empresa de terraplanagem a área da nova termoelétrica. O terreno já foi comprado, já foi pago e já estão tratando com a termoelétrica da empresa que vai fazer terraplanagem. Primeira mão. Primeira mão. Outra. Primeira mão aqui no seu programa, viu, Gilmar Carvalho? Sim, senhor. Tá certo? E em primeira mão, tem uma outra grande empresa que está vindo aqui para Sergipe com o dinheiro que a gente apurou da venda do terreno da termoelétrica. Quero construir um grande galpão, porque eu quero levar para aquela área que envolve o município de Santa Rosa de Lima, Divina Pastora, Riachuelo, Malhador, um pouquinho de Siriri também, que é a terra da Sagrada Família, e eu vou estar agora na festa da Sagrada Família, que Siriri é a terra da minha mãe, Santa Rosa é do meu pai, viu, Gilmar? Sim. E aí vou inaugurar um monumento à Sagrada Família lá em Siriri, e essa fábrica de Minas Gerais, eu não vou descer a detalhes agora, porque eu deverei assinar um termo, né, um termo de convênio em meados de janeiro. É uma empresa que vai gerar muitos empregos, ela vai fazer equipamentos para veículos, né, para atender o mercado da Bahia e de Pernambuco, vem se estabelecer em Sergipe, porque nós estamos entre a Bahia e Pernambuco, nós estamos oferecendo, sinalizando para eles de ajudá-los a que essa empresa seja colocada aqui em Sergipe. Quero resolver o problema, a região que eu nasci, que precisa ter uma empresa para gerar empregos para o povo da região, não só da minha terra, mas de toda a região. E peço a Deus que tudo isso seja confirmado em nome de Deus, porque é dessa forma que eu quero ajudar o meu Estado. Faço obras em Malhador, faço obras em Riachuelo, em Siriri, na minha querida Santa Rosa, mas eu quero uma fábrica para gerar emprego para o meu povo, para a juventude, para tirar minha juventude do crack, da droga, da perspectiva e ver a região que nós nascemos crescer. Então depois eu dou as informações mais detalhadas. Mas é uma empresa forte que poderá resolver o problema de desemprego naquela região, que já tem empregos também, como a usina Pinheiro, mas é uma outra opção de empregos mais qualificados para dar oportunidade de ver o povo da região ir para a faculdade, se formar, se qualificar, ver o filho do pobre ter um diploma de doutor, como a minha mãe sonhou e viu o filho dela ser doutor e hoje é governador. Estou governador, passo pelo governo, mas trago isso da minha terra, de uma família extremamente pobre. E se eu conseguir isso, porque eu tive um pai e uma mãe que me educou, e a minha fé em Deus que é inquebrantável. Bom Natal para você, bom Natal para todos os ouvintes da Mix, bom Natal para o doutor Walter Franco, bom Natal para Marcos Couto, bom Natal para o povo sergipano e um feliz ano novo. E a receita, governador? E a receita? É porque o senhor não utilizou nenhum papel elencando todas essas obras, essas ações. Qual o segredo dessa memória que o senhor considerar? É a receita. Jesus ensinou assim, e pregai o evangelho. Um abraço para você. Um abraço, muito obrigado, Jackson. Obrigado, Marcos. Jackson Barreto, Gilmar. Isso, obrigado então a Salles Neto, também secretário de comunicação, com quem nós conversamos sobre essa entrevista. Muito obrigado. O governador concedeu essa entrevista à única emissora de rádio no final deste ano. Já estamos hoje no dia 15 de dezembro, em que ele, nesse período, concede uma entrevista tão longa. Muito obrigado, hein?